Vamos lá, tá? Vamos dar início aí e vamos adiante, fazer essa revisãozinha aí cercando essa prova da Católica, tá? Vamos lá. Eu peço para vocês assim, tá? Se tiverem dúvida, não hesitem em perguntar, tá? Pode abrir aí, eu acho que tá conectado aí para todos poderem falar a hora que quiserem, tá? Porque ficar cuidando aqui o chat aqui, né? E também olhando aqui para mim fica mais complicado, tá? Então eu peço para vocês aí, caso vocês precisem, pode abrir o microfone, pedir para voltar, né? Pedir para explicar de novo, sem problema nenhum, tá bem? Vamos lá. Então, olha aqui, ó, como a gente estava falando, né? Vamos cercar essa prova aí. Então, assuntos importantes para a prova, né? São quais, né? Então, de novo, ó, citologia, tá? Tudo que está ligado à célula, ok? É importante, então, para a gente entender, ou pelo menos cercar a prova da Católica. Então, já sabe, tudo que tiver de citologia, seja de membrana, seja de bioquímica celular, né? Seja de transporte de membrana, seja de diferenciações de membrana, que não é comum de aparecer em outros vestibulares, mas na Católica aparece bastante, é importante. Histologia, né? E a genética aí, pensando na genética molecular, né? E a genética como um todo, tá? Então, é isso que a gente vai ver. E a zoologia, que a gente já conversou anteriormente. Bom, então, o que eu preparei hoje? Então, preparei, né? Alguns conceitos básicos, né? Para a gente conversar, inclusive para a gente conseguir entender tudo aquilo que a gente tem para falar de ser vivo, tá? Então, o que a gente vai levar em consideração? A gente vai levar em consideração, então, a teoria celular, ok? Então, a teoria celular que aparece, eu acho que lá no penúltimo slide dessa apresentação. Então, o que ela diz? Ela diz que todo ser vivo é constituído por célula. Bom, a partir desse pressuposto, então, o que a gente vai ter? A gente entende, então, que aqueles seres que não possuem célula, tá? Eles não podem ser considerados seres vivos. Por que eu estou falando isso? Justamente por causa dos vírus, tá? Então, nós vamos desconsiderar vírus seres vivos. Inclusive, eles nem entram em nomenclatura biológica, né? Classificação biológica, não tem reino. Então, essas características eles não possuem, ok? Ou não tem, por exemplo, momentaneamente. Elton, mas se ele tiver dentro de uma célula, se ele utilizar o aparato da célula, se ele fizer isso ou fizer aquilo no interior da célula. Bom, aí tu vai analisar no momento que ele estiver fazendo isso ou aquilo no interior da célula. Tá? Então, vamos lá. Então, ó, características gerais dos seres vivos. Então, composição química, né? A gente costuma, né, fazer tipo uma palavrinha, construir uma palavrinha a partir das primeiras letras aí de cada elemento químico importante. Então, aqui são os átomos, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Poderia te dizer aqui, ó, carbono, né? Para a constituição das moléculas orgânicas, né? O hidrogênio está presente em todas as moléculas orgânicas, sem nenhuma exceção, assim como o carbono, né? O oxigênio, em grande parte delas, né? O nitrogênio, fundamental para a produção de, por exemplo, os aminoácidos ou as proteínas, e aí na sequência também a gente poderia falar de muitas vitaminas, assim como dos ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA. O fósforo, elemento muito importante para a constituição de esqueletos, não sei, né? Esqueletos ósseos, mas fundamentalmente para a constituição do material genético, e moléculas energéticas, tá bem? E o enxofre, né? É regulador, ele serve, por exemplo, como cofator, né? Enzimático, ele vai estar presente, né, em substâncias orgânicas, por exemplo, alguns lipídios, então ele vai estar sempre associado a outros elementos aí, tá? Então, a composição química, inclusive a gente diz, né, que os seres vivos têm uma composição química complexa, porque a partir desses elementos aqui, claro que não são só esses, mas a partir desses elementos, então, a gente consegue formar uma infinidade, né, de moléculas inorgânicas e orgânicas fundamentais para a regulação do corpo humano, tá? Ou dos seres vivos. Bom, organização. Então, os seres vivos, de uma forma geral, né, tem algumas classificações que tem em relação ao número, então, os unicelulares, tá? E os pluricelulares. Bom, então nós temos 5 reinos, ok? Então, reino Monera, reino protista, reino fungi, reino animal e reino vegetal, ok? Desses 5 reinos, 3 deles têm seres unicelulares. O reino Monera,
onde todos os indivíduos são unicelulares, o reino protista, onde tu tem os protozoários e as algas unicelulares, e o reino fungi, onde tu tem as leveduras, ok? Bom, no reino protista tu tem as algas pluricelulares, tá? E ainda nos fungos tu tem os fungos filamentosos e os cogumelos, que serão pluricelulares. E aí depois, reino animal e vegetal, somente pluricelulares, tá? Bom, procarionte e eucarionte. O que isso quer dizer? Pró quer dizer antecessor, quer dizer anterior. Cários. Cários vem de carioteca, núcleo, tá? Então, são aqueles seres vivos que vieram antes de terem núcleo, ou seja, são seres procariontes. Só existe um reino, tá? Não esquece nunca mais isso. Só existe um reino onde os indivíduos, então, são formados por seres simples que não têm núcleo, que é o reino Monera, ou seja, o reino das bactérias e das cianobactérias. Então, procariontes, somente reino Monera. Todos os outros reinos, independentes se são unicelulares ou pluricelulares, eles então terão a classificação de eucariontes, ou seja, aquele que possui aquele que possui cários, carioteca, a membrana que envolve o núcleo, tá? Então, de novo, unicelular, uma célula, pluricelulares, várias células. Procariontes, aqueles que não têm carioteca e não têm núcleo. Eucariontes, aqueles indivíduos, então, que vão apresentar núcleo carioteca individualizado. Bom, eu vou pegar aqui para baixo, eu vou deixar esse aqui por último, porque ele tem umas questões especiais, tá? Então, crescimento, Então, aumento de tamanho. Crescimento é diferente de desenvolvimento, não esqueçam disso, tá? Então, um indivíduo cresce a partir de um tipo de divisão celular, chamada de quê? Chamada de mitose, tá? Então, as mitoses, elas são as responsáveis, então, pela divisão celular, tá? Consequentemente, pelo crescimento desses indivíduos, ok? Bom, então, unicelulares, ela pode ser através do aumento do volume. Por exemplo, uma bactéria, antes de se dividir, ela precisa aumentar o seu volume, duplicar o seu material genético, para que, então, ela consiga fazer a sua divisão celular. Se a gente pensasse numa ameba fazendo uma reprodução assexuada, uma ameba que é um protozoário, mesmíssima coisa. Ela precisa aumentar o seu volume, duplicar o seu material genético, para então depois fazer a sua divisão celular. Bom, quando a gente pensa então em seres pluricelulares, então a gente vai ter um aumento na quantidade de células, e isso é o que vai fazer com que ele cresça, vai fazer então com que ele aumente o seu tamanho. Então, nós todos já fomos uma única célula, chamada de zigoto, ou célula-ovo, e passamos hoje a ser seres com bilhões de células. Como é que se deu isso? Através desse crescimento, tá? Então, essa multiplicação de células, de novo, através de um tipo de divisão celular chamada de mitose. E por que eu estou frisando isso da mitose? Porque, lembrem, a meiose, o outro tipo de divisão celular, ela é exclusivamente um tipo de divisão celular que gera variabilidade genética e que ainda ela vai gerar o que mais? Ela vai também fazer com que esses indivíduos produzam gametas. Então, toda vez que ocorrer uma meiose, tu tem a produção de gametas, tá? Então, meiose está associada a células reprodutoras. Vamos lá, se fosse nossa espécie, espermatozoides e óvulos, tá? Se fosse, por exemplo, numa angiosperma, seria grão de pólen em oosfera, tá? Então, é para isso que serve a meiose, produção de gametas, ok? Bom, variabilidade genética, Olha aqui, o que acontece, A variação genética ou variabilidade genética, ela está entre os indivíduos da mesma espécie. Então, por exemplo, tu pode ter um lóbulo da orelha solto. Eu te diria que tu teria um gene dominante. Ok. Mas o teu lóbulo da orelha é diferente do meu. Mesmo a gente tendo a característica dominante para ter o lóbulo da orelha solto, nós também temos lóbulos diferentes. Foi isso que, inclusive, Mendel fez. A gente costuma brincar, que Mendel deu sorte de escolher as ervilhas de cheiro, ou as pisum sativas, O que acontece na pisum sativa? A pisum sativa, ela não tinha essas variedades. Ou a ervilha era amarela ou era verde, a vagem era inflada ou era achatada, a árvore era alta ou a árvore era baixa, a flor era terminal ou era axilar.
Então, o que aconteceu? Ele não tinha, né? Ele não tinha variabilidade, tá? Dentro da mesma espécie, ou era uma coisa ou outra, que é o que a gente normalmente faz na primeira lei de Mendel. A gente diz que ou é, sei lá, alto ou é baixo, ou é escuro ou é claro, ou é isso ou é aquilo. Claro, sem pensar nas variações. Por isso que, inclusive, dentro da primeira lei e dentro da segunda lei, a gente estuda o quê? Variações da primeira lei de Mendel, que são o quê? Polialelia ou alelos múltiplos, a gente tem os genes letais, a gente tem a codominância, né? A gente tem a dominância incompleta. Então, por quê? Porque a gente depois passou-se a perceber que mesmo com essa variabilidade genética, que mesmo com esse contexto de sendo uma coisa ou outra, ou seja, o gene dominante ou o gene recessivo, nós ainda teríamos variações intermediárias. Eu posso continuar tendo, ó, o lóbulo da orelha solto, né? Aqui, ó, que nem uma sinetinha minha, ó, tá? Lóbulo da orelha solto, mas eu também posso ter esse lóbulo da orelha solto virado para cima, eu posso ter esse lóbulo da orelha virado para fora, entendeu? São variações genéticas. Então, dentro da mesma espécie, mesmo que tu tenha indivíduos com a mesma característica, essa mesma característica ainda pode ser variável, tá? Depois, ó, vou passar aqui para reprodução, tá? Então, reprodução, ó, seres vivos que são descendentes, né, de reprodução. Então, nós temos duas formas. Assexuada, aonde não há a participação de gametas. Assexuada é isso, não tem envolvimento de gametas. Se tem envolvimento de gametas, mesmo que os animais nem tenham contato entre eles, é uma reprodução sexuada, tá? Então, ó, sexuada tem que haver gametas. Então, por exemplo, uma fecundação externa, ó, uma fecundação externa, quando, por exemplo, pensando nos anfíbios. Então, o anfíbio, o que acontece, né? A fêmea lá, sei lá, o sapo fêmea, ele libera os óvulos lá na valeta, né, no riozinho, e o macho vai lá e libera os espermatozoides. Às vezes, o macho e a fêmea não têm nem contato, tá? E não tendo esse contato, acontece uma fecundação no ambiente, que é uma fecundação externa. Os peixes ósseos, isso também acontece, tá? Bom, o que acontece? Alguns animais têm capacidade de fazer fecundação cruzada. O exemplo clássico aqui, né, o exemplo clássico são as minhocas, lá nos anelídeos. Então, onde uma minhoca, né, libera os espermatozoides dentro de outra, e assim ao outro indivíduo também. Mas isso só vai acontecer se esses animais forem hermafroditas. Eles precisam ter o quê? Eles precisam ter os dois órgãos genitais, tanto masculino como feminino. E aí, o que eu vou ter? A partir desse contexto, então, um libera espermatozoide dentro do corpo do outro. Tá? E aí a autofecundação, que é algo bem raro, né? Diga-se de passagem, a gente tem um verme que é característico disso, inclusive a gente chama popularmente esse verme com um nome chamado de solitária, que nada mais é que quem? Né? A nossa Taenia solium, a Taenia solium, a Taenia saginata, a famosa o quê? Solitária. Então ela tem aqueles pedaços corporais chamados de proglotes, né? Que podem ficar, cada proglote daquela, cada pedacinho da tênia pode ficar grávida. Então a gente chama de proglotes gravídicas, né? Onde eles vão produzir os ovos dentro dela. Só que como ela fica, vamos dizer assim, sozinha no nosso intestino, então ela acaba então sendo chamada de solitária, tá? Uma outra dúvida aqui nesses aqui, até aqui, querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Nada? Não me enrolem. Me deixem falando sozinho aqui. Nada, nada? Então tá, né? Vamos ver aqui. Por enquanto, não, kkk. Vamos, Ash. Abre esse microfone e fala comigo, Ash. Não faz eu ficar lendo essas coisas. Aí, ó, toda hora tendo que abrir aqui, ó. Valentina, tudo ok. Valentina, não tá comendo churrasco, né? Hoje não, né? Vamos lá. Olha aqui, ó. Então, vamos adiante. Então, ó, seleção natural, tá? O que é a seleção natural? O próprio nome, né, já está dizendo. O próprio nome já está dizendo. Então, é o ambiente selecionar indivíduos. É o ambiente seleciona aqueles indivíduos que devem não, né, que têm condições de viver melhor naquelas características ambientais. Tá?
Então, ó, seleção dos indivíduos mais adaptados ao ambiente. Tá? Seleciona os seres melhores ou piores são eliminados. E aí, quando fala melhores ou piores, não pensa que o Elton é melhor que a Mariazinha, não é isso. Pensa assim, ó, na característica. O Elton tem características que se adaptam melhor àquele ambiente, e isso faz com que ele tenha mais sucesso nesse local, nessas condições do que a Mariazinha. É isso, tá? É uma questão ambiental, é uma questão adaptativa. Tu tem ou tu não tem o quê? Mais características que a gente chama de características favoráveis, tá? Então, por exemplo, por que os animais branquiais vivem na água? Porque é um tipo de respiração adaptada ao ambiente aquático. Tá? Elton, mas isso quer dizer que um animal pulmonado não viva lá? Não. Entende? Por exemplo, tartarugas vivem lá. Os peixes o quê? As baleias vivem lá, que são animais pulmonados. Só que o que acontece? Eles estão menos adaptados. E com isso eles têm que vir à tona para respirar. É isso. Então, embora tenham um corpo todo preparado para viver no ambiente aquático, eles apresentam características mais ou menos favoráveis, tá? Então, isso é seleção natural. Não tem complicação. Mas a mutação. Mas não sei o quê. Mas e o crossing over? Não precisa complicar a tua vida. Por quê? Porque se tu pensar que a seleção natural é o ambiente seleciona aqueles indivíduos que têm características favoráveis de viver lá, bom, depois tu pode perguntar por que eles têm características favoráveis. Porque ele se adaptou melhor. Pode ser. Uma das questões pode ser essa, mas pode ser também porque lá no processo evolutivo dele, ele sofreu mutações. Pode ser porque ele teve uma maior taxa de crossing over. E aí, quando eu falo crossing over, é a mesma coisa que permuta, que nada mais é do que o aumento da variabilidade dos gametas. Tá vendo? Então, aí tu pode buscar outros conceitos se tu tiver um entendimento do que é seleção natural. Tá? E aí, aqui, por penúltimo, vamos dizer assim, a reação aos estímulos. Tá? Então, todo ser vivo tem que ser capaz de reagir a determinados estímulos. Ele não precisa reagir a todos, mas ele tem que ter a capacidade de reagir. Então, por exemplo, o girassol, né, que acompanha o sol aí, né, durante o dia, a flor mimosa, que tu toca nela e ela se fecha, as suas folhas. Deixa eu ver o que mais. A nossa pupila, né? A nossa pupila, vamos pensar em nós. Nossa pupila, por exemplo, quando tu abre uma cortina ou quando tu liga uma luz, ela acaba se fechando, né? Ou diminuindo a entrada de luz. Então, tá vendo? Então, nós temos reações a estímulos voluntárias e involuntárias, independente de como seja. Mas um ser vivo precisa, né, ser capaz de reagir a isso, tá? E aí, como eu falei que eu ia deixar por último, né, que é o metabolismo. Então, o que é metabolismo? É o conjunto, né, de tudo, mais ou menos, que a gente falou aqui. Porque o metabolismo, ele é o conjunto de quê? De todas as reações físicas, químicas, biológicas de um ser vivo. Isso é metabolismo. E ele pode acontecer de duas maneiras. O exemplo mais fácil de tu adaptar o metabolismo é na digestão. Porque quando a gente fala de anabolismo, eu estou falando, por exemplo, de construção. O anabolizante tem a ver com isso? Sempre. Porque o anabolizante, ele serve, né? Vamos falar grosseiramente, né? Não é bem assim que funciona. Ele serve para aumentar a massa muscular. Então, por exemplo, se ele serve para aumentar a massa muscular, bom, ele está construindo, ele está produzindo miofibrilas lá nos nossos músculos, para que aí, então, a gente consiga, né, ter uma maior massa, um maior volume muscular. Já o catabolismo é o processo inverso, é a quebra. Então, eu poderia pensar aqui no catabolismo quando, por exemplo, eu ingiro um pedaço de batata. E aí a batata já começa, o amido, né? Começa a fazer a digestão na boca pela amilase salivar. Então, vai quebrando em maltose, que aí quando chega lá no meu intestino tem, né, a maltase, que quebra a maltose, né, em duas glicoses, e aí o meu intestino absorve, o meu intestino delgado. Tá vendo? Houve a quebra, início na boca, depois houve quebra
né, no intestino para depois ser absorvida. Bom, então, quando eu te falo de catabolismo, eu estou falando do processo inverso. Pô, Elton, se eu emagrecer, é um processo catabólico? Sim, porque tu vai retirar lá, por exemplo, né, do teu tecido adiposo ou do teu tecido muscular, e aí, consequentemente, tu vai ter o quê? Tu vai ter, né, o desmonte, a quebra dessas substâncias lá do açúcar, né, ou, por exemplo, do lipídio, transformando o lipídio, né, em ácido graxo e glicerol, e aí tu vai metabolizar aquilo lá. E aí a gente emagrece, né, vamos dizer assim, perde as gordurinhas aquelas lá, tá? Então, isso aqui são alguns conceitos básicos, pensando nos seres vivos, que a gente precisa, né? Só fiz essa retomada aí, né? Para a gente entender, né? Que existe vários outros também que eu poderia ter colocado aqui, mas esses aqui, para mim, são suficientes, porque a gente vai conversar na sequência. Tá? Depois, o que a gente tem? A gente tem, então, os níveis de organização de um ser vivo. Tá? Quando eu falo de níveis de organização, é isso aí mesmo, né? Então, o que é o nível de organização? São aonde eu estou ou como eu me encontro, tá? Nesse processo, ok? Então, o que eu tenho aqui? Se a gente fosse começar, a gente poderia até começar antes de célula, ok? Mas aí, obviamente, eu teria que colocar átomos e moléculas. Átomos formam moléculas e moléculas formam as células, tá? Então, mas como eu estou falando de ser vivo, né, eu tenho que pensar que eu tenho que entender que todo ser vivo é formado de quê? É formado de célula, que foi aquele papo que a gente começou no início da aula, tá? Então, eu tenho aqui, ó, unidade morfológica, funcional de todos os seres vivos. Tá? É bem básico, é por isso que eu estou falando, conceitos básicos, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, um tecido, é porque esse tecido foi formado por quê? Por um conjunto de células que tem, né, aproximadamente as mesmas características, né, que vai apresentar, por exemplo, de uma forma geral, uma mesma função. Poderia aqui escolher o tecido epitelial, o tecido epitelial de revestimento, onde as células têm um padrão, as células têm uma determinada característica, as células, né, vão ter, por exemplo, um formato específico, ok? E vão desempenhar a função de revestimento, ok? Então, é isso, tá? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, um tecido nada mais é do que isso, tá? Que é esse conjunto de células que vai se aproximar, que vai ter afinidade para desempenhar uma determinada função. Bom, quando veja bem, alguns tecidos se juntam, eles acabam, então, formando os órgãos, tá? Se tu fosse definir órgãos, seria o quê? Conjunto de tecidos que desempenham funções. Vamos lá, vamos pegar a pele, tá? A pele é um órgão. Isso que tu enxerga é apenas a epiderme. É uma parte da pele, é uma parte do órgão, é um tecido do órgão. Então, a epiderme, ok? Então, a gente tem o quê? A epiderme, a derme e a hipoderme, ou também chamada de tela subcutânea. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, então, né, 3 tecidos formando, por exemplo, 3 tecidos. Ó, epiderme, que é formada de um tecido epitelial. A derme, que é formada de um tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado, e também de tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo. Tá? Aí tu tem a derme superior e a derme inferior. É por isso que eu falei desses dois. E ainda tu tem lá a tela subcutânea ou a hipoderme, que é um tecido conjuntivo adiposo. Tá vendo? Então, tu tem 4 tecidos aí, 4 tecidos diferentes. E esses 4 tecidos acabam, então, formando o que a gente chama de pele. Vamos pegar o que está aqui, o exemplo que está aqui, osso, né? Então, eu tenho um tecido conjuntivo ósseo, ok? Tenho um tecido conjuntivo ósseo e ainda tenho tecido conjuntivo sanguíneo. Olha só, tem o tecido conjuntivo cartilaginoso nas extremidades, ok? Tem o periósteo, que é formado, por exemplo, de um tecido epitelial, tá vendo? Então, eu estou te falando de 3, 4 tecidos para formar um osso. E aí, o osso é um órgão. O tecido ósseo também está ali presente. Beleza. Aí, se eu for analisar o tecido ósseo que está presente nos ossos,
ok, é uma coisa. Agora, se eu pegar um osso inteiro, um fêmur, por exemplo, aí eu tenho que chamar ele de órgão, tá? Tranquilo? Bom, o conjunto de órgãos que desempenham funções semelhantes, né, parecidas, como quiserem, o que a gente vai ter? Um sistema. Então, aqui ó, poderia ser o osso formando aqui o sistema esquelético. Tá? Então, o sistema esquelético é o conjunto de ossos, ou seja, aquele conjunto de órgãos que eu tinha comentado para vocês. E aí, o conjunto de sistemas, todos eles, tá? Formam um organismo. Aqui eu quero te fazer um adendo, tá? Por exemplo, eu posso ter indivíduos, ok? Que não têm tecidos, eu posso ter indivíduos que não têm órgãos, eu posso ter indivíduos que não têm sistemas, e posso, mesmo assim, ter indivíduos que formam micro-organismos e, na sequência, vão formar uma população. Eu quero que vocês me digam, veja bem, quero que vocês me digam, seres, não quero um só, tá? Ou um grupo só, eu quero que me digam, abre aí tua janela, abre aí o teu microfone, escreve, preferencialmente abre aí para eu escutar. Tá? Eu quero que vocês me digam indivíduos que são pluricelulares, que têm muitas células, mas que não formam tecidos verdadeiros. Vai, vale um chiclete. Ó, já se lançaram aqui. Deixa eu ver. Poríferos, beleza. Poríferos verdadeiros. Seres pluricelulares que não formam tecidos verdadeiros. Beleza. Quero outro. Tem mais 2, pelo menos. Vamos lá. Quem dá mais? Poríferos é verdadeiro. E é animal. Algas, perfeito. Algas pluricelulares, perfeito. Formam uma estrutura chamada de talo, perfeito. Briófitas formam né? Naquelas assim, elas são simples, mas elas não formam todos os tecidos. Beleza, fungos. Isso aí, os fungos, tá? Que formam lá o micélio, ok? Então, esse micélio, né? Esse micélio é importante para os fungos, né? Que vai ser formado por hifas e, na sequência, aí a gente vai ter, tá? Então, é isso aí. Eu quero que vocês enxerguem isso, que eu posso ter, né? Seres pluricelulares sem formar tecidos verdadeiros. Tá, e aí é o que eu pergunto para vocês. O que seria um tecido verdadeiro? Porque eles são seres pluricelulares. Vamos lá, se tu pensar até mesmo, nas algas, elas têm uma certa organização, mas por que eu não posso considerar aquilo, né, aquela estrutura pluricelular como um tecido? Por exemplo, os poríferos mesmo, né? Então, por que eu não posso considerar? Eu não posso considerar um ser aqueles seres vivos como pluricelular, como tecido verdadeiro, porque o que acontece? Né? Eles não vão ter afinidade tecidual ou função específica. Vou te lembrar, na parede dos poríferos, tu tem os pinacócitos, tu tem os porócitos, tu tem os amebócitos e tu tem os coanócitos. E essas células que formam o corpo do porífero, eles, por exemplo, eles são totalmente independentes uma das outras, eles não têm relações. E se eles não desempenham, né, não têm relações, o que acontece entre eles? Eles perdem, obviamente, o quê? Eles perdem aquela característica de tecido. Aqui é qual? Aqui é apresentar funções específicas, né? Funções especializadas, a desempenhar todos eles mesma função para determinada característica. É isso. É por isso que vamos lá, quem organiza, né, os anatomistas animais ou vegetais, eles acabam desconsiderando esses seres apresentando essas funções. Como a Valentina colocou ali, as briófitas, em algumas partes, realmente, as briófitas não formam tecidos. Vamos lá. Tanto é que a gente diz assim, ó, briófita não tem caule, briófita não tem folha e briófita, por exemplo, não tem raiz. Tá? Tanto é que a gente chama de rizoide, cauloide e folioide. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um parênquima nesse folioide, ela tem um parênquima clorofiliano ou fotossintético, entende? Então, a gente tem que analisar o contexto. Se eu me apegar especificamente
a questão de uma parte desse vegetal, que é um vegetal bem pequeno, né, bem, com traços bem reduzidos, aí beleza. Aí realmente eu não posso considerar aquilo ali um tecido verdadeiro, que não vai formar órgãos na planta, tá? Mas se eu for analisar internamente a função que é desempenhada para fazer a fotossíntese, lá o gametófito, né, principalmente nas briófitas, então aí eu tenho que analisar como um tecido verdadeiro, tá? Mas o interessante era justamente esse, né? Os poríferos, as algas pluricelulares e os fungos, tá? Embora, como eu falei, as briófitas em algumas partes realmente elas acabam não formando isso especificamente, tá? Ó, então entenderam que o que é diferente ser pluricelular de formar tecido, né? Então nem todo pluricelular vai formar tecido, ok? Isso tem que ficar claro para vocês, tá? Porque, de novo, nós estamos falando de tecidos, tá? E eu estou sendo chatinho justamente para isso. Porque a prova de vocês não, ó, dificilmente vai escapar de ter uma prova de tecidos esse ano, tá? Vai vir uma prova de tecidos. Se vai vir um tecido específico, o nome daquelas células, daquele local, a função daquela célula, é outro papo, tá? Mas vai ter o quê? Vai ter uma questão lá de tecidos, nem que ele esteja misturado com outra coisa, tá? Bom, então, ó, quando eu tenho uma população de lembra? Micro-organismo. Vamos lá, pode ser bactérias. Ou de vários organismos pluricelulares, eu acabo, então, formando o quê? Uma população. Tá? Então, população é todo e qualquer conjunto de indivíduos que vivem no mesmo local no mesmo tempo. Não esquece disso, mesmo local no mesmo tempo. Por que tem que ter local e por que tem que ter tempo? Local, porque eu delimito a área. Tá? E tempo, porque ele pode ser variável. Tá? Então, hoje, o planeta Terra está aí com, sei lá, 7 bilhões de pessoas. Vamos lá, 200 anos atrás, não tinha esses 7 bilhões, entende? Então, a população mudou. Não estou dizendo que mudou de espécie, mas mudou a quantidade. Então, por isso que eu preciso delimitar o tempo também, tá? E o local, planeta Terra, tá? Então, é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Já quando a gente fala de comunidade, olha só, a comunidade é o conjunto de espécies de um mesmo local num mesmo tempo. Agora eu tenho que levar em consideração não só uma espécie, sim várias espécies. Tá? Então, agora eu tenho, por exemplo, aqui era de galinha, sei lá o que é isso aqui, tá? E agora eu tenho, por exemplo, de coelhos, de cobras, de vegetais. Então, eu estou... Mas, ó, veja a diferença. Eu não estou analisando as relações que eles têm entre eles. Eu estou falando apenas que é uma comunidade. Ou seja, né, conjunto de espécies que vivem no mesmo local. Então, por exemplo, se a gente pegasse Praia do Cassino, então tem um conjunto de espécies que vivem nesse local. Mas eles têm relações? Até tem, que não vem o caso agora. Mas eu estou me detendo a esse conceito de comunidade. Bom, aí quando eu saio de comunidade e entro em ecossistema, aí eu preciso levar em consideração essas relações. Tá? Então, ó, é o conjunto de seres vivos e de fatores bióticos e abióticos, tá? Porque bióticos quer dizer aquilo que é vivo daquela região e abiótico aquilo que não é vivo. E aqui, então, eu tenho que estudar o quê? Eu tenho que estudar as relações entre eles. Por isso que a gente chama de eco, quer dizer casa, sistema. Ou seja, como essa casa se relaciona, como essa casa ou esse local tem influência sobre aquilo que está lá. Então, por exemplo, a quantidade de sol influencia nos organismos pluricelulares, nos organismos que fazem fotossíntese daquela região. A quantidade de salinidade do solo também. A quantidade de chuva, né? Também. O índice pluviométrico, como vocês quiserem chamar. A umidade relativa do ar também. Entende? Então, são os fatores que vão influenciar. Por que, por exemplo, a gente não tem um anfíbio de uma forma geral, ou vários, vamos dizer assim, vários anfíbios vivendo num deserto? Porque não tem condições para os anfíbios viver lá, ou viverem lá. Assim, por exemplo, nós não temos elefantes na floresta amazônica. E assim como eles também não têm antas lá na savana, lá na África. Ok?
porque são as condições ambientais. Ó, vou voltar no slide aqui anterior. Olha aqui, ó. Ó, seleção natural que vai influenciar isso, tá? Que vai influenciar tu ter mais indivíduos ou menos indivíduos de uma espécie, porque são as características, é o número de predadores, ó, predadores, aí eu já estou te falando de uma relação, então é aquilo, tudo aquilo que é vivo com aquilo que não é vivo, que acaba influenciando para ter mais ou menos, tá? E aí o que eu vou ter, ó? A biosfera, que aí é o conjunto de todos os ecossistemas terrestres, acho que aí não tem, né? Não tem mistério nenhum, tá? Bom, e aí a gente passa para uma questão, né, sempre pertinente de provas, e aí pensando, obviamente, adaptando eles para os seres vivos, tá? Que é a bioquímica, ok? Então, ó, eu tenho os elementos inorgânicos, ok? Ou substâncias inorgânicas, que para nós, pensando nos seres vivos, nós vamos ter água e sais minerais, tá? Bom, e aí nós temos as substâncias orgânicas, tá? Lembra, substâncias orgânicas, pensando quimicamente, organicamente, pensando lá que é um prof ou uma prof lá de química que está te dando aula, o que ele vai te dizer? Ó, substância orgânica tem carbono e hidrogênio, ok? Carbono e hidrogênio, ponto, tá? Isso é uma das características de uma substância orgânica. Agora, olha o que eu, Elton, na biologia, vou te dizer. E eu não estou dizendo que o professor de química ou a professora de química está errada. Eu só estou te dizendo que as substâncias que são de importância biológica, elas têm carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, para nós, na biologia, nós temos que levar em consideração que carbono, hidrogênio e oxigênio, todas as moléculas orgânicas para nós terão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, carboidrato, carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Lipídio, carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí pode ter fósforo, pode ter enxofre, pode ter uma série aí de outras substâncias. Proteínas, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outras substâncias. Enzimas, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outras substâncias. Vitaminas, mesma coisa. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, outras substâncias. Ácidos nucleicos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e ainda a gente vai ter o fosfato aí associado. Tá? Então, só para mostrar para vocês que as substâncias orgânicas de importância biológica, elas terão, então, né, sempre carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso é básico aqui para nós, tá? Bom, e aí quando a gente pensa na composição química de uma célula, tá, de um ser vivo, claro que isso vai ter variações, óbvio que alguns seres, né, unicelulares, procariontes, né, vão ter variações, até mesmo as células do corpo de um humano, elas terão variações. Então, a gente vai ter, então, de uma forma geral, em torno de água, né? 75% a 85%, isso depende da idade, depende do metabolismo dessa célula. Depois a substância, isso aqui é mais para mostrar a quantidade, né? Variável, mesmo que ela seja variável, mas a quantidade que é aproximada que a gente vai ter, ou seja, quem tem mais e quem tem menos. Então, a água, de uma forma geral, é a que tem mais. As proteínas, né, vão ser as segundas aí nesse, vamos dizer assim, nesse pódio, né, de 10% a 15%, então, da composição química da célula. Lipídios, 2% a 3%. Carboidrato, 1%, dá para explicar, né, porque a maioria dos carboidratos eles vão ser digeridos para ser utilizados na respiração, tá? Depois, ácidos nucleicos e outras substâncias, tá? Então, o que tem que sempre vir na tua cabeça? Que primeiro é água, depois é proteína e depois é lipídios e carboidratos. Essa seria a nossa ordem aí, né, de importância em quantidade, né, nestas células. Tranquilo aqui? Sem dúvida nenhuma? Então tá, né? Vamos adiante. E aí quando a gente fala de água, tá? Água sempre pertinente, seja na parte ambiental ou seja na parte fisiológica, tá? Então, toda vez que eu falo de água, primeira coisa que eu tenho que analisar, que espécie eu estou falando,
ok? Então, olha aqui, ó. Então, o teor de água ele é variável de espécie para espécie, tá? Então, ó, peguei aqui esse exemplo, ó, 98% numa água viva, na minhoca em torno de 80% da constituição da célula é água, e aí nos humanos, né, ela é bem variável, 65%, 75%, ok? Ó, se eu fosse me deter a idade, tá? Ela também é variável. Então, ó, mais de 90% num feto, em torno de 80%, então, num indivíduo recém-nascido. Vai ter 65% a 75% num adulto, e num idoso aí pode chegar à metade, né? Entre 50% e 65% de água nas células, tá? Então, ó, essa variação, como eu falei, pode ser diferente entre as espécies, entre indivíduos da mesma espécie, ó, idade, quanto mais jovem, mais água, quanto mais velho, menos água. Também tem variações de acordo com o sexo, né? E aí, especificamente na espécie humana. Nós, homens, né, temos maior quantidade de água nas células, devido ao nosso metabolismo, e as mulheres têm um pouquinho menor, a não ser que estejam grávidas, tá? Bom, ó, em um mesmo indivíduo, olha lá, ó, varia então de tecido para tecido, de órgão para órgão. De novo, se tem mais atividade metabólica, o metabolismo então influencia. Quanto maior a atividade metabólica, maior a quantidade de água. Quanto menor a atividade metabólica, isso pode ser órgão, pode ser tecido, tanto faz, menor a quantidade de água. Então, ó, menor metabolismo, menor taxa de água. Vou dar um exemplo, osso. Né? O osso não tem um metabolismo muito acentuado, então ele tem uma taxa metabólica muito menor. Já, por exemplo, o cérebro, uma grande quantidade, né? Uma alta quantidade de água, porque tem uma alta taxa metabólica. Então, o metabolismo ele vai estar sempre associado a isso, né? Quanto maior a quantidade de água, maior, então, a quantidade, né, de metabolismo. Tranquilo essa parte aqui? Falem comigo aí, estou muito quieto no meu gosto. Vamos, Valentina, fala comigo. Tranquilo. Só tu, Vitória, vice falando comigo. Tudo ok. Ó, Valentina. Tá carente, não? Não, não tô. Pior que não tô. Ai, ai. Somos doentes, cara. Ó, vamos adiante. Tranquilo, deixa eu ver. O teu ou o meu, Valentina? Porque aqui, como eu mandei configurar o meu computador essa semana, eu tava apavorado. Tá. Tava apavorado, achei que tinha queimado o meu computador. E aí mandei configurar, eu tive agora, instalei agora, não faz muito antes da aula. Instalei de novo o Zoom, aí, não tava conseguindo entrar. Aí tinha minhas salas lá, tudo salvo, bonitinho, mas tá bem, vamos levando. Não sei também. Alguém consegue falar aí comigo? Vê aí, alguém testa aí para mim, por favor. De repente pode ser isso. Não dá. Tu veio eu pedindo para as criaturas falar. Tens que configurar. Manda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Fala, deixa eu ver aqui. Tá, eu sei. Tu vê. Parei, deixa eu ver aqui. Deve ser aqui no chat, então. Deixa eu ver. Tu vê. Viu? Se vocês não falam, vocês iam ficar aí tentando e não conseguir. Só deixa eu ver aqui onde é isso. Tentem aí, por favor, ver se vocês conseguem agora.
Não. Deixa eu ver aqui. Não sei. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver uma coisa. Mas eu tinha colocado aqui para vocês. Deixa eu ver. Deu, agora foi. Ah. Eu acho que deu para todo mundo agora. Ah, vê se vocês conseguem aí agora, só me dar o retorno. Vitória, vamos ver aqui. Ah, agora sim. Tá, qualquer coisa aí vocês me falem. Vamos lá. Se alguém não tiver depois aí, grita. Ah, agora tá ativo. Vamos embora, então. Ó, tranquilo aqui, então, da água? De boas, né? De novo, questãozinha sempre sobre água, tem que pensar sempre relacionado à idade, tem que pensar relacionado à variação. Claro que tu não precisa gravar aqui, né? Que animal que tem mais. Aí eles sempre, normalmente, eles associam com o quê? Normalmente, eles associam com atividade metabólica, tá? Então, porque pensa aqui, ó, o feto ele tem mais atividade metabólica que um idoso, né? E assim por diante. Então, né, quando a gente está falando de um indivíduo de uma mesma espécie. Bom, depois aqui na sequência, né, alguns sais minerais muito importantes, tá? Porque aí nós temos sempre, né, principalmente pensando na carência, né, na ausência desses íons aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, se falta isso aí, vai desempenhar, ou nós teremos, né, problemas ou disfunções, como vocês quiserem, tá? Então, o cálcio, né? O cálcio, dizer que forma dentes, a maioria dos íons, eles vão estar presentes, né, nos ossos, no esqueleto, tá? Então, ó, forma ossos e dentes, né? Atua no funcionamento dos músculos e nervos e na coagulação sanguínea. Então, ó, o que eu tenho para te dizer aqui? Se faltar cálcio, né, ou faltar a deposição, inclusive pode ser uma questão hormonal, pensando na osteoporose, né? Se faltar cálcio na alimentação, a pessoa vai desenvolver dois problemas sérios, tá? Osteoporose e ainda má coagulação, ou dificuldade de coagulação sanguínea. Eu não te disse que é ele que faz a coagulação, tá? Ele participa do mecanismo de coagulação. Então, faltou cálcio, né? Tu vai ter dificuldade, né, de constituir aquela matriz extracelular dos ossos, né? E aí o osso fica poroso, que a gente chama de osteoporose, e aí depois tu também pode ter problemas de coagulação, tá? Bom, fósforo, né? Então, olha aqui, ó, fósforo, forma ossos e dentes, né? Participa da transferência de energia. Me diz duas moléculas aí, vamos ver quem é que sabe. As duas moléculas que estão associadas à formação de energia. Quais são as duas moléculas? Que tem fósforo e que produzem energia. Vamos lá? Uma é fácil, a outra aqui, ATP, beleza? Adenosina trifosfato, perfeito. Qual é a outra? Tem a ver com músculo, hein? Pessoal aí que gosta de academia. Hã? Não? Existe? Fosfocreatinina ou fosfocreatina. É uma molécula que está associada à energia, ok? Então, também tem o quê? Tem lá aquela partezinha importante, né, na transferência de energia, tá?
E ainda, olha, a gente nunca pode esquecer que o fósforo está associado aos ácidos nucleicos, né? Ao nosso DNA e ao nosso RNA. Então, né, imagina que porventura pudesse faltar fósforo na nossa alimentação, a gente então não tem a síntese proteica, né? A gente não tem a formação de proteínas, porque a gente não vai ter o DNA, a gente não vai ter novos RNAs mensageiros, né? RNA transportadores para fazer então essa síntese, tá? Sódio, ó, equilíbrios de líquidos corporais e participa do impulso nervoso, tá? E ainda, ó, olha só, além do impulso nervoso, nas membranas das células. Então, lembram da bomba de sódio e potássio? Então, o sódio e o potássio, eles estão sempre associados, tá? Só qual é a questão associada ao sódio? Tá? Qual é o problema associado ao sódio? E aí te digo, né? Claro que a falta dele vai gerar disfunções, tá? Principalmente na transição do impulso nervoso. Mas o excesso dele também vai trazer problemas. Que problemas são esses? Ligados ao sódio. Vamos? Hipertensão, isso aí. Tá? Agora a questão é, beleza, o sódio está associado à hipertensão. Perfeito. Agora, por quê? É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Eu sempre digo assim para os meus alunos, vamos lá, ó, tenta enxergar. Ó. Sódio é o íon de maior quantidade no meio extracelular. Tá? Potássio é o íon de maior quantidade no meio intracelular. Perfeito. Agora eu te pergunto, por que essa relação do sódio tem a ver com a hipertensão? Tem a ver devido ao local onde ele está em maior quantidade. Quem é que consegue me explicar aí? Fala aí, fala comigo ao invés de escrever. Chuta, já sempre falo para vocês. O bom de errar é agora, é aqui, é antes da prova. Na prova é que não pode. Vai. Vamos? Não? Ninguém se anima? Então vamos lá, ó. Se, por exemplo, o sódio tem maior quantidade no meio extracelular, tá? Aonde ele vai ficar? No sangue. Okay? Se ele está circulando no meu sangue, o que vai acontecer? A água das minhas células e dos meus tecidos vão para o sangue. Ah, isso, ó, a Aisha respondeu aqui, ó, inbox. Ah, então, ó, o que vai acontecer? Então, ó, a água dos meus tecidos vai sair dos meus tecidos e vai para o sangue. O que vai causar um aumento da pressão dos vasos, seja eles quais forem, principalmente os arteriais, devido ao excesso de sódio na minha alimentação. Então, a gente fala assim, o sal. O sal é o NaCl, é o cloreto de sódio, tá? Mas existe uma infinidade de alimentos, principalmente os processados, que são ricos em sódio, porque o sódio é utilizado para aumentar o paladar dos alimentos e também um método de conservação desses alimentos, tá? Então, o sódio é justamente isso. Ele vai estar em quantidade altas no meio extracelular. O que vai acontecer? A água vai se deslocar das minhas células, dos meus tecidos para o sangue, o que vai aumentar a pressão arterial, tá? Devido a essa característica do sódio, da bomba de sódio e potássio, de ficar bombeando ele para a região externa, tá? E aí sai 3 sódios, entram 2 potássios, e aí causa aquele, né, desequilíbrio importante para a membrana plasmática, para fazer aquele controle, né, da manutenção da estabilidade da membrana plasmática, tá? O cloro, olha lá, ó, forma o ácido clorídrico no estômago, tá? Então, ele pode ser encontrado tanto no sal de cozinha, né? Em alguns casos, na água também, tá? Então, para que serve o ácido clorídrico do estômago? Vamos lá, me responde. Fala comigo, tá? Já te falei, não tem problema nenhum de errar aqui agora, tá? O que não pode, como eu falei, errar depois. Qual é a função do ácido clorídrico? Okay? Qual é a função do ácido clorídrico? São 2. Se tu pensar na digestão, são 2 funções. Quais são as 2?
Quem se arrisca aí? Ninguém? Ó, sempre tem alguém. Reduzir o pH. Perfeito. Diminui o pH do estômago. Tá? Para quê? Para que ele diminui o pH do estômago? Tem dois motivos. Tá? Pensando em nós, né? Tem dois motivos. Vamos ver. Olha lá. Ativação do pepsinogênio. Isso aí. Isso é uma das funções. Então, eu tenho o pepsinogênio, que quando diminui o pH lá para 2,5, 3,5 dentro do nosso estômago, o pepsinogênio é transformado em pepsina. E aí a pepsina, a gente diz que é enzima ativa. O pepsinogênio, ele não tem a capacidade de digerir a proteína, ou seja, né, de catabolizar as proteínas. Então, ele precisa ser transformado. Quem é que vai fazer essa transformação? A diminuição do pH. E aí entra o ácido clorídrico na história. E eu te pergunto, isso é verdadeiro? Ativa, né, o pepsinogênio em pepsina. Agora, qual é a outra função no estômago? Do ácido clorídrico ou desse baixo pH? Vamos lá, quero ver, essa é boa. Qual é a outra função? Lembra ou não? Não? Proteção? Quase. Contra quem? Não. Contra os problemas gástricos, não. Mas, porque tá, a gente tem lá um gelzinho lá, que é a mucina gástrica, né, que envolve o estômago. Mas o ácido clorídrico não protege contra esses problemas. Pelo contrário, ele pode até causar em excesso. A gastrite, por exemplo. Mas vamos lá, é proteção, mas proteção contra o quê ou contra quem? Vamos, fala comigo. Sai da passividade, já falei, ninguém aprende nada passivo. A gente aprende falando ou escrevendo aí, que nem vocês estão fazendo. Não aprende só escutando. Quem é meu aluno já sabe disso. Vamos. Bactérias, bem. Bactérias, micro-organismos, vírus. Então, esse pH baixo lá na entrada do nosso estômago, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que se rompa ou uma parede celular, ou um capsídeo, né, pensando nos vírus, ou, por exemplo, uma membrana plasmática, e ela se deteriorize, e aí ela se rompa e esses indivíduos, então, morram. É isso, não tem nada demais, tá vendo? Não dói nada chutar. Ou, né, saber e falar aí, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. O que a gente tem, ó? Potássio, tá bem? Age como o sódio no equilíbrio de líquidos, só que num processo inverso, né? Porque agora o potássio vai ser aquele íon de maior quantidade no meio intracelular. Ou seja, o íon que tu vai conseguir ou tu vai encontrar em maior quantidade dentro das células de seres vivos, principalmente os humanos, é o potássio, tá? E ele vai apresentar, então, juntamente com o sódio, essa função. O potássio, ó, não tem relação com a pressão arterial. Tá? Pelo contrário, ele é até melhor. Eu não sei se vocês já ouviram falar do sal diet. O sal diet é o cloreto de potássio. Então, é o KCl. Ao invés de ser o NaCl, é o KCl. O pessoal chama de diet, por quê? Porque ele tem menos efeito na pressão arterial de um indivíduo. Ele salga os alimentos, não da mesma forma, óbvio, né? Porque são elementos químicos diferentes, mas o que acontece? Né? Ele causa menos pressão arterial. E por isso que a gente chama ele de sal diet, que é o cloreto de potássio. Tá? Então, é importante para aquelas pessoas que gostam, né, de um salzinho na comida, né? Para dar ressaltar o sabor, né, dos alimentos, seja de carne, do bife, sei lá o quê. Utilização, então, do cloreto de potássio, tá? Bom, depois o magnésio, né, importantérrimo aí para as plantas, ó, forma clorofila, né? Ó, a Vitória, esses dias até mandei para ela, né? A Vitória aí, que tá, não sei se ela já tá aí ainda, tá.
Tá lá. Ah, a Tô Vitória, aqui ainda. nós conversamos, eu mandei para ela, inclusive a imagenzinha, posso mandar depois para vocês aí no grupo, tá? Mostrando, né, a comparação da molécula, por exemplo, né, de magnésio com a molécula, por exemplo, de hemoglobina. Elas são praticamente idênticas, é o mesmo formato, só vai muda outras partezinhas, outras estruturas, mas muda basicamente aonde tem, por exemplo, o ferro, né, que vai formar a hemoglobina, e, por exemplo, aonde tem o magnésio, que forma a clorofila. Olha lá, ó. Além disso, olha aqui, ó, ela também serve, ó, como coenzima. Ela é ativadora de algumas vitaminas no nosso corpo e de algumas enzimas, tá? Ó, ajuda na formação de ossos, bom funcionamento. Então, o magnésio parece, né, um íon que normalmente não se fala muito, não se dá muita ênfase, mas tem muitas funções aí corporais. O ferro, né, é fundamental, né, para a formação da hemoglobina. Sem ferro na alimentação, tu não consegue formar hemoglobina suficiente, aí tu vai desenvolver uma anemia. Lembra que a anemia é aqui? A ferropriva. Ah, tem vários tipos de anemia, mas a anemia causada por falta de ferro na alimentação é a ferropriva, tá? E além disso, olha lá, ó, atua, né, associado também à respiração celular, porque se não tem hemoglobina, não chega oxigênio e, consequentemente, não tem a respiração celular, tá? O iodo forma os hormônios da tireoide, o triiodotiroinina e o tetraiodotiroinina ou tiroxina, que a gente, né, chama de T3 e T4, tá? Então, esses dois hormônios aqui, a falta de iodo na alimentação, então, pode causar o quê? O bócio, lembra o que é o bócio? O bócio é o desenvolvimento da glândula tireoide. O bócio, os sintomas, né, são semelhantes do hipotiroidismo, tá? Não esquece disso, do hipotiroidismo. Então, eu não lembro. Beleza, então a pessoa ganha muito peso, a pessoa fica letárgica, né? Fica mais lenta, inclusive para raciocinar, né? Ela vai ter dificuldade em estar em ambientes com muita luz, né? Então, ela vai preferir ambientes mais escuros. Há sintomas muito parecidos com a depressão, né? Então, desânimo, fadiga, né? Às vezes até tontura, fraqueza, é muito comum aí, né, no bócio, que são, como eu repeti, né, repetindo aqui para vocês, ter muito semelhantes os sintomas, por exemplo, com o do hipotiroidismo, tá? Bom, e aí o flúor, né, que vai estar, né, fazendo aí a nossa dentina, nessa parte brilhosa do dente, né, que é uma capinha que não deixa o dente ficar totalmente poroso. Aí isso, então, protege aí os dentes, né, e aí, normalmente na água fluoretada, peixes e alguns chás, tá? Tranquilo aqui os sais minerais? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Estão muito quietinhos, cara. Estão envergonhados primeiro dia, por isso? A maioria aqui já tem aula comigo já há 20 anos, já. Tirando aqui, deixa eu ver quem. Eu acho que a Laura, o Luciano, a Lara, que talvez não me conhecesse, o resto todo mundo já foi meu aluno. Fora os que não vieram hoje, tudo de como é que é, Isabelle? Como é que se fala de repé? Imagino que não foi ontem, só eles. Vamos lá. Tranquilo, então? Vamos adiante. Então, aqui, ó, partimos para as moléculas orgânicas. Tô rindo. Olha aqui, ó. Então, só vi os stories. Olha. Ó, vamos adiante. Então, vamos lá, ó. Então, coloquei alguns aqui, tá? Que são, de que eles são formados, tá? Então, ó, os monossacarídeos formam os disacarídeos e polissacarídeos. As bases nitrogenadas formam os nucleotídeos que formam os ácidos nucleicos, tá? DNA e RNA. Os aminoácidos formam as proteínas, também poderia colocar. Os aminoácidos formam grande parte das enzimas, não todas, é verdade, porque existem enzimas que não têm origem proteica, como as riboenzimas, que são formadas de RNAs, tá? E aí os ácidos gráficos e os álcoois, ou gliceróis, como vocês quiserem chamar, os ácidos gráficos e os álcoois formam os lipídios, tá? Só para a gente entender que essas moléculas orgânicas, elas são formadas por estruturas um pouco menores,
tá bem? Então, vamos lá, vamos conversar sobre algumas delas aí que eu botei agora na sequência. Então, olha aí, ó. Quando a gente fala de carboidrato, eu não vou pensar o carboidrato como estrutural. Poderia. Vamos lá. Carboidratos estruturais, tá? Eu tenho quem? Eu tenho a desoxirribose no DNA, eu tenho a ribose no RNA. Vamos mais. Celulose, parede celular dos vegetais. Quitina, parede celular dos fungos e exoesqueleto de insetos. Ok? Esses são os açúcares estruturais muito importantes, tá? Bom, se eu fosse falar de açúcares energéticos, que são as funções dos açúcares ou dos carboidratos, como vocês preferirem, eu vou ter o principal, a glicose. A glicose é a principal fonte de energia dos seres vivos. Dos seres vivos, não é só de humanos, tá? Pode ser uma bactéria ou pode ser o elefante, não interessa. Tá? Bom, beleza. Então, tem carboidratos, né? Tenho a glicose, eu vou ter a frutose, eu vou ter a sacarose, eu vou ter a lactose, eu vou ter a maltose, eu vou ter, sei lá, a frutose, eu não me lembro se eu falei, tá? Vou ter depois as macromoléculas, o amido, reserva energética dos vegetais, o glicogênio, reserva energética de animais e fungos. Então, tá vendo? Eu tenho um grande espectro aí de carboidratos importantes. Mas, obviamente, eu vou pensar no quê? Numa dieta, num problema de saúde, que como aparece na católica. Lembram? Nosso foco é a católica. Mas isso aqui que a gente está conversando também serve para o Enem. Tu vê, a gente vai terminar essas aulas um sábado antes do Enem. Um sábado, vamos dizer assim, né? 2 sábados antes da prova de Ciências da Natureza. Então, o que acontece? Também já vai servir como uma revisão aí para ti. Então, pensando assim, a cara da católica, o que a católica normalmente pede? Quando vem alguma questão ligada a seres humanos, vem uma fratura, como foi uma das últimas questões, vem um problema de saúde, vem uma doença, vem alguma coisa do tipo. Então, vamos pensar numa pessoa que tem ou ingere uma grande quantidade de carboidratos, ou que tem uma dieta desequilibrada. Então, vamos lá, ó. Então, onde é que eu encontro os carboidratos complexos, que a gente chama de carboidratos bons, tá? Então, pães, né? Pães é bom. Pães de grãos integrais, cereais em farelo, vegetais verdes e frutas secas, tá? As frutas também são importantes aqui nesse processo, tá? Por quê? Porque tem fibra, tá? Então, ó, ricos em fibras e nutrientes, baixo índice glicêmico, ajuda você a sentir com menos, né, mais preenchido, dá aquela sensação de saciedade, né, vamos dizer assim, mata a fome, e estimula naturalmente o metabolismo. Isso aqui é fundamental, tá? Bom, aonde eu encontro os carboidratos ruins? Naquilo que a gente, pelo menos eu, né? Tudo que é gordo gosta de comer. Olha lá, ó, doces e sobremesas, cereais açucarados. Agora mesmo estava comendo um amendoim antes da aula, estava comendo um amendoim doce, açucaradinho lá, torradinho, tostadinho, ok? Refrigerantes e bebidas doces, e pães refinados. Aquele pãozinho que é muito gostosinho, né? Tem uma marca aí chamada, né, Seven Boys, aquelas bisnaguinhas. Aquilo lá é um crime para o intestino, inclusive, tá? Aquilo ali tem carboidratos ruins, ok? Então, olha lá, ó. Pobre em fibras e nutrientes, alto índice glicêmico, calorias vazias convertidas em gorduras, e aqui, ó, altos níveis de glicose no sangue, sentimento de cansaço. Então, por isso que te dá aquele peso, né? Quando tu come muito carboidrato, vamos dizer assim, ruim, tu sente aquele peso após o almoço. Quem nunca fez isso, né? Almoçou assim, que sono, tem que assistir a aula agora, tem que fazer tal coisa, queria ficar dormindo depois do almoço. É justamente porque tua alimentação, ela está, tendendo, né? Vamos dizer assim, estando com maior quantidade para esses carboidratos ruins. Se tu começar a introduzir mais esses carboidratos bons, tu vai ter essa sensação após o almoço diminuída. Claro que também tem o cansaço, né? Tem o estresse, tem todas essas partezinhas aí que o tio Elton sabe
né, que lida com vocês aí no dia a dia, no cotidiano, conhece pessoalmente a maioria de vocês aí, sabe que vocês estão aí sempre na correria, né, assistindo aula manhã, tarde, às vezes até mesmo noite, né, e sempre fazendo, né, esse processo aí, né, atrás do sonho de vocês, que é cursar medicina, tá? Então, aqui só para deixar essa questão aí ligada ou associada. Tá? O fundamental aqui é isso aqui, ó, tá? Ricos em fibras e aqui são pobres em fibras. Bom, depois da sequência, olha o que vai aparecer aí, tá? Então, olha só, o que eu tenho aqui? Os ácidos nucleicos, tá? Então, os ácidos nucleicos, o que eles são formados? De nucleotídeos. Então, todo nucleotídeo é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, tá? Então, olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho as bases pirimídicas, quero te chamar a atenção. Bases pirimídicas são aquelas que têm um anelzinho só, estão vendo? Ó? Tá? Então, eu tenho a citosina, eu tenho a timina e eu tenho a uracila. Ou uracilo, tanto faz. E as purinas são aquelas que têm duas, ó, a adenina e a guanina. Só para te lembrar, se fosse um DNA, a citosina, lembra? A citosina vai ligar com a guanina. E a guanina liga com citosina, ok? E a adenina, ó, uma purina, liga com a timina. E a timina liga com a adenina. E a uracila? A uracila está no RNA. E aqui do lado, ó, eu coloquei as diferenças entre um DNA e um RNA. Então, vamos lá. Então, olha só, o que eu tenho aqui? O DNA armazena informação genética. O RNA ele vai estar participando da síntese proteica. O DNA tem fita dupla, o RNA, fita simples ou única, como vocês quiserem. Depois, ó, normalmente o DNA compactado dentro do núcleo da célula, se for um procarioto, está no citoplasma. Se for, por exemplo, uma mitocôndria dentro do estroma, ou da matriz mitocondrial, ok? Se for um cloroplasto, aí sim, né, dentro de um estroma. Se for o RNA, ó, produzido no núcleo, se caso a célula tiver núcleo, tá? Mas encontra-se disperso no citoplasma. Então, as fitinhas de RNA estão lá, no citoplasma. Depois, ó, origem do DNA, sempre de uma replicação, ou seja, de uma duplicação do DNA. Depois, ó, aqui que eu tenho no RNA, transcrição. Então, um RNA sempre se origina de um DNA. Então, se existiu o RNA, é porque, do jeito que a gente conhece hoje, que ele se originou de um DNA, tá? A pentose do DNA está no nome, ó, ácido desoxirribonucleico. E aqui o RNA, ácido ribonucleico. Então, olha lá, ó, o que eu tenho aqui? A pentose é a desoxirribose, como eu falei, está no nome, no D, e aqui a ribose, ó, está no nome, o R, tá? E aí, o que eu tenho? Ó, bases nitrogenadas. Adenina liga com timina, ligação dupla. Guanina com citosina, ligação tripla. Tá? E aqui no RNA, a adenina se ligaria à uracila e a guanina continua se ligando a quem? A citosina. E aqui, por último, ó, portador de informação genética de alguns vírus. Então, o RNA ele pode ser, então, o material genético de alguns vírus. Isso é importante, né? Porque o único ser, eu não vou dizer vivo, mas o único ser, o único indivíduo, né, que tem características com material genético no RNA são os vírus, tá? Então, vamos lá, ó. Olha o que aparece aí agora. Opa, vamos ver. Pergunta, eu gosto. Tá, beleza. Fica tranquilo. Tá? Então, olha aqui, ó. Vamos lá. O que eu tenho aí no número 5? Dá uma olhadinha nessa questão. É assim que vai aparecer no vestibular. Tá? Não vai aparecer desta maneira como está aí num Enem da vida. Dá uma lida aí e tenta responder para mim aqui, enquanto eu pego uma água rapidinho. Rapidinho, dá para fazer de cara.
E aí, qual é a resposta? Vamos ver. Isso, essa mesmo. Vamos lá, quem dá mais? Ninguém se arrisca? Mandaram já. Primeiro já mandou certo aí em box já. Isso. Essa aí mesmo. Foi? Então vamos lá, ó. Vamos tentar entender a questão, ó. Se os nucleotídeos de um filamento 1, esse filamento aqui, que está do lado de cá, tá? Do esquema a seguir, tem uma base púrica. Vou voltar aqui. Base púrica ou purinas. Tem uma base púrica. Ou é adenina ou é guanina. Vou continuar lendo. Tá? Do esquema a seguir tem uma base púrica e os do filamento 2 tanto pode ser encontrados no RNA como no DNA. Ó, vou voltar no anterior. Pode ser considerado no DNA ou RNA. Então, vamos lá. Quem que pode estar tanto no DNA como no RNA? Tá? Pode ser a guanina, concordam comigo? Pode ser a citosina e pode ser a adenina. Só essas três bases aqui, ok? Só essas três bases aqui podem estar presentes tanto em DNA ou RNA. A timina, ela só está presente no DNA. A uracila, ela só está presente no RNA. Então, vamos lá. Tá? Então, do lado de cá, ele falou que era uma purina. E a do lado de cá, 2, ele falou que pode estar presente tanto em DNA e RNA. Ou seja, a guanina é a purina que ele está falando. Por que eu sei que a guanina é a purina que ele está falando? Porque para estar do lado de cá e se ligar, veja bem, é uma fita de DNA, e ele se ligar do outro lado, a guanina se liga com quem? Citosina. Guanina liga com quem? Citosina. Então, olha lá, ó. Guanina, purina, e aqui pode estar tanto em DNA como RNA. Então, resposta, letra A, citosina e citosina. Alguém não entendeu essa questão? Só para te adiantar, acho que foi a PUC ou foi a UX? Deixa eu ver agora. PUC ano passado. PUC ano passado caiu uma questão falando de purinas, quem era as... Acho que foi a PUC ou a Fevale, uma dessas aí. Ano passado, no vestibular, caiu uma questão falando de quê? De bases púricas e bases pirimídicas. E se tu não souber quem é a púrica e não souber quem é a pirimídica, e mais, se não souber quem liga com quem, aí tu vai ter problema. Então, de novo, ó, aqui era uma purina. E aqui desse lado estava presente, né? Uma purina, ó. Nucleotídeo, filamento 1, esquema a seguir, tem uma base púrica. E as do filamento 2, tanto pode ser encontrados no RNA como no DNA. Como podemos afirmar, as bases torsionadas são em 2. Então, tu poderia pensar assim, aqui pode ser a adenina do lado de cá. Bom, a adenina do lado de cá, beleza. Aí o que acontece? A timina não pode estar no RNA, porque a adenina liga com timina, e aqui não poderia ser timina, porque a do 2 tem que ter no RNA também. Então, aqui desse lado só poderia ser o quê? Guanina, que é a outra purina, e aqui a citosina pode estar tanto no DNA como no RNA. Tranquilo essa questão? Dá para entender o raciocínio dela? Dá para enxergar o que eles pediram? Na verdade, era só saber quem liga com quem, e quem é púrica e quem é pirimídica. As enzimas, então o que a gente tem no processo enzimático, então? Né? As enzimas são biocatalisadores, aceleram processos químicos, né? Podem fazer o que? O catabolismo, o catabolismo, isso é importante, né? Bom, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho uma enzima, lembra que toda enzima ela se chama, né, do modelo chave-fechadura. O que é o modelo chave-fechadura? É um modelo de reconhecimento. Então, as enzimas são específicas, isso é importante. As enzimas, né, vão fazer esse reconhecimento aí, bonitonas, especificamente. Ok? O que mais que eu vou ter?
eu vou ter também, né, uma característica fundamental que é reversibilidade. Se ela quebrou isso aqui, esse substrato, ó, que é o que ela está fazendo aqui, ó, tem um substrato rosinha ligado à amarela, ela quebrou, liberou um produto e outro produto, ela também pode pegar esses dois aqui de volta, juntar e fusionar. Isso a gente chama de reversibilidade. Então, elas são específicas, reversíveis, não são consumidas no processo. Então, essa enzima ela continua existindo, ela não gasta. Tá? Então, essas são as características. Precisam de pH e temperatura ideal para funcionar direitinho, bonitinhas. Okay? Por exemplo, na boca, o pH da amilase salivar é 7, ou seja, é neutro. Lá no estômago, a gente viu hoje, né? O HCl, baixo pH para ativar o pepsinogênio em pepsina, é 2,5, 3. Depois, quando passa para o intestino, a gente tem o pH aumentando lá para 8, 8,5, né? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, um aumento significativo do pH devido ao suco pancreático, para que as enzimas lá, como a amilase pancreática, como as lipases sejam ativadas, tá vendo? A gente tem temperaturas ideais para o funcionamento das enzimas, ok? Bom, aí o que a gente tem, né? Um processo de desnaturação, um processo de desnaturação, que ele pode acontecer de duas formas, uma desnaturação irreversível, né, e uma desnaturação reversível. O que é a desnaturação? É quando tu altera muito a temperatura e ou o pH de uma determinada proteína ou enzima. Proteína ou enzima, tanto faz. E ela perde a sua forma, que pode perder a sua função momentaneamente ou irreversivelmente. Então, vamos lá. Então, ó, a irreversível tem uma proteína ativa, aonde eu dou calor para ela, né, e ela acaba se tornando uma proteína inativa, permanentemente desnaturada, a clara do ovo. Tu não consegue fazer a clara voltar ao que ela era antes, ok? Então, ela vai ficar nesse formato. Então, aquela função que ela tinha antes do aumento da temperatura, ela não volta a ter mais. Algumas, por exemplo, né, acontecem, por exemplo, com uma reversível. Quer ver? Uma proteína ativa é aquecida, se torna uma proteína inativa, só que essa proteína, novamente, ela pode voltar à sua formação original. Por exemplo, é o do leite. O leite sobe, né? Quando a gente ferve o leite, ele forma aquela espuma. Se tu apagar o fogo antes, o que acontece? Aquela espuma acaba sumindo e ela acaba formando leite. Quer ver uma outra que eu aprendi esse ano? A chapinha no cabelo das gurias aí, das mulheres. O que acontece? O que é o cabelo? Proteína. Então, tu dá um calor não tão alto, não com que faça ele fazer o quê? A modificação total, tá? A modificação total da proteína. E aí, o que acontece? Ele fica, por um tempo, de uma determinada maneira, de um determinado formato, que é o cabelo liso. E aí, depois de um tempo, ele começa a voltar ao seu natural. Ela começa a voltar àquela configuração original. A chapinha do cabelo a gente poderia, né, pode utilizar aí também como um exemplo de desnaturação reversível, né, ou não permanente. Tá? Isso pode acontecer, por exemplo, também para a formação da ambrosia, só que aí com alteração da temperatura e do pH. Tu coloca ali uns pinguinhos, né, de limão, altera o pH do leite, aquece o leite, e aí o leite talha, né? Alguns queijos são feitos assim também. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a modificação da proteína do leite, e aí tu vai colocando o açúcar e tu vai fazendo a ambrosia. É só isso, não tem nada demais. Tu fez o quê? Um processo de desnaturação ali naquele local. E aqui, ó, rapidamente, a gente tem o quê? Né? O que a gente chama de dogma central da biologia. Esse aqui, no caso, né, o dogma central da biologia atualizado. Tá? Então, o que a gente sempre entendeu que acontecia? O azul, tudo que está em azul, que eu coloquei aqui, ó, como se fosse assim, ó, é o dogma central geral. Então, o que a gente sabia? Que, por exemplo, o DNA era transcrito em RNA e que era traduzido em proteínas. Isso a gente sempre soube. E a gente sempre soube que o DNA se replicava ou se duplicava. Isso é o dogma central,
tá? Isso é extremamente importante. E aí, te falando, né? Seja para vestibulares ou seja para o Enem. Ah, então, ó, replicação, transcrição e tradução. Bom, com o tempo, então, a gente começou a entender que existiam outras formas, né? Que a gente chama de dogma central da biologia atualizado. Que, por exemplo, nos vírus acontece a replicação do RNA. Então, vírus de RNA, eles acabam duplicando o seu RNA, ok? E aí, quando eles replicam esse seu RNA, eles acabam, então, formando novos vírus. A gente também descobriu, ao longo do tempo, né, a ciência descobriu, que alguns vírus de RNA, eles têm uma enzima específica que fazem, chamada de transcriptase reversa, que faz a transcrição reversa. São chamados de retrovírus. O HIV é um, COVID é outro. Então, são vírus de quê? De RNA, que são o quê? Transcrito inversamente em DNA. Esse DNA transcreve um outro RNA que traduz em proteína. Ele faz tudo ao contrário. E ao invés de sintetizar diretamente a proteína aqui, seus capsídeos, suas enzimas de interesse, esses retrovírus, né, como o HIV, ele produz, através da enzima transcriptase reversa, ele forma um DNA simples, não é fita dupla, ele forma um outro RNA, ele forma, né, a proteína, tá? E também hoje, né, a gente consegue, devido às técnicas de biologia molecular, a gente consegue, então, produzir um DNA, a partir de um DNA, a proteína diretamente. Então isso é fundamental também. Isso dá para fazer em laboratório, por isso que eu coloquei aqui, ó, especial em tubos de ensaio. Ou seja, em laboratório se consegue, então, produzir um DNA diretamente a proteína, tá? E aqui, só para mostrar isso aí que a gente estava exemplificando, tá? Então, que é a expressão gênica em procariotos e em eucariotos. Como o DNA de procariotos já está no citoplasma, a transcrição e a tradução, ó, a transcrição é quando forma um RNA mensageiro, a tradução é quando forma a proteína. Ela acontece toda ela dentro do citoplasma, tá? Bom, quando a gente vai falar em eucariotos, olha lá, ó, eu tenho um gene, esse gene produz o quê? Um RNA mensageiro, um RNA mensageiro, ó, transcrito, ok? E aí esse RNA mensageiro, olha lá, ele vai lá para o citoplasma, encontra quem? Os ribossomos ou o retículo endoplasmático granuloso, né, para a produção, então, dessa proteína. Tá? Então, é só para mostrar os locais diferentes que acontecem isso aqui. Tá? Aqui uma característica também, ó, já posso adiantar, de procariotos, é que o procarioto produz o RNA mensageiro pronto. Tá vendo aqui? É tudo verdinho, ó. É tudo gene. Tá? Aqui viram que aqui tem né, um RNA que depois ele é deletado, que ele é retirado. Tá vendo? A parte verde fica, e as partezinhas amarela, laranja, sei lá que cor é isso aqui, elas saem, elas são retiradas. Isso é comum em eucariotos, por isso que tem diferença, assim, da transcrição, principalmente da transcrição de eucariotos para procariotos. Ela é mais complexa, a de eucariotos. Dúvida até aqui ou não? Fala comigo. Dá um sinal de luz aí, de fumaça, qualquer coisa. Tranquilo? Ó, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então tá. Não conseguiram? Eu não sei, eu vou ver agora, depois aqui eu vejo. Aí eu configuro, para a semana que vem eu configuro direitinho os microfones, porque, né? Não sei por que está assim. Olha aqui, ó, só para fechar aqui, então, vamos ver esse aqui, outro aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Depois aqui. Depois os lipídios a gente deixa para a semana que vem. Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, só uma charge, né, que pode aparecer sempre, né, nas tuas provas, tá? Então, Nick náusea, muito comum, bastante utilizado, tá? Então, ó, os aminoácidos são como tijolinhos que formam os meus músculos, tá? Então, olha lá, ó, mas não consigo fabricar esses tijolinhos. Aí eu quero chamar a atenção de vocês. Então, por exemplo, assim, ó, tem alguns aminoácidos que nós não conseguimos
formar. Tanto é que a gente chama de aminoácidos essenciais. Todo aminoácido essencial, ele tem que vir da alimentação. Aminoácido não essencial, que é uma parte deles, são aqueles que nós conseguimos produzir. Então, vamos lá. Ó. Então, ele comenta, né, que precisa dos tijolinhos, ou seja, das unidades menores para a formação de proteínas, mas diz que não consegue produzir todos eles. Então, tenho que comer tijolinhos dos outros. Aí o outro lá explica de novo. Beleza. O que ele quer dizer com isso? Que ele tem que retirar esses aminoácidos essenciais da alimentação devido, né, que os humanos ou os animais, de uma forma geral, não possuem capacidade de produzir, né, no caso aí, os aminoácidos essenciais, tá? Então, são dois tipos de aminoácidos. Aqueles que tem na alimentação e aqueles que o nosso corpo produz naturalmente. Beleza? Por que esses microfones estão assim? É uma boa pergunta. Pois eu tenho que ver onde é que é isso aí. Mas tá bom. Tranquilo, então, criaturas? Então, beleza.